Começamos agora um programa especial de retrospectiva e prestação de contas da gestão do presidente Divaldo Lara à frente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé em 2015. E escolhemos o bairro São Domingos, por ser representativo em uma das reuniões do Câmara nos Bairros, que é a ação da ouvidoria da Câmara no município de Bagé. Presidente Divaldo Lara, o que é a ouvidoria da Câmara, ou mais especificamente, o que é o Câmara nos Bairros? E como conseguiu visitar tantos bairros de Bagé em 2015? Olá, Vladimir, olá, telespectadores da nossa TV Câmara. A Câmara nos Bairros é um projeto pioneiro do Poder Legislativo, onde nós buscamos aproximar a Câmara de Vereadores dos bairros de Bagé. Sempre foi um desejo antigo do meu mandato como vereador, sempre foi uma iniciativa do meu mandato, buscar ir na região periférica da nossa cidade, conhecer a realidade, conhecer o modo como as pessoas vivem e as necessidades que as pessoas têm nos bairros de Bagé. E a presidência da Câmara nos possibilitou isso, Vladimir. Nos possibilitou levar a Câmara de Vereadores aos bairros de Bagé para conhecer melhor os problemas e principalmente buscar soluções para esses problemas. Nós já visitamos 34 bairros de Bagé e aqui nesse bairro São Domingos nós tivemos um fato bem inusitado realmente, como tu falou. Nós tivemos uma reunião onde faltou luz e os moradores e os vereadores, nós fizemos a reunião à luz de velas. E foi muito interessante porque nós conseguimos discutir os problemas, desde o problema de saneamento básico, como esgoto, como esse aqui que nós estamos vendo ao teu lado aqui, como outros problemas também recorrentes do bairro, que é o problema com o transporte público, né? A necessidade de ter um transporte público mais efetivo, um transporte público que atenda a necessidade da comunidade e também a situação das ruas, que é um problema de todo o município, mas aqui no bairro de São Domingos, onde é um bairro mais afastado do município de Bagé, parece que as máquinas chegam menos, demora mais para chegar. Ou não chega o maquinário no bairro São Domingos. Antes de continuar essa parte operacional, como é que funciona o Câmara dos Bairros? Como é que é a participação da população? Ela diz os problemas, ela reivindica, e como é que é a ação dos vereadores nesse caso? Olha, a Câmara busca se deslocar ao bairro para ouvir a população. O intuito não é o vereador se manifestar, exceto quando ele é questionado pela população, mas o grande mérito desse projeto é ter a simplicidade de ouvir a população e saber o que ela realmente está precisando e dar o encaminhamento para isso. Encaminhamento que é dado através de requerimento, que é dado através do uso do vereador na tribuna, fazendo fala e cobrando as melhorias reivindicadas pela população e principalmente mostrando para a população que a Câmara está no bairro porque quer dar atenção ao bairro. Não cabe à Câmara executar o serviço. É uma reclamação sempre da população, né? Que o vereador não vai ao bairro. Exatamente. Esse Câmara nos Bairros soluciona um problema, ou seja, estamos ouvindo e buscando, ou tentando pelo menos buscar a solução, já que a maior parte da solução é do Executivo e aí depende da boa vontade política. Exatamente. Do Executivo. Esse é o cerne do Câmara nos Bairros, quer dizer, ouvir a população. Ouvir a população. Está presente no bairro. E como a população... E dar encaminhamento a esses pedidos. Porque demandas, mais do que ouvir, que é importante, mas dar o encaminhamento. Às vezes são soluções simples, como um contato com a Brigada Militar, pedindo mais atenção, pedindo que a viatura compareça mais no bairro. Isso tem acontecido. A Câmara tem servido de elo, de ponte entre a comunidade e as outras instituições do município. E esse é o papel que nós fizemos com a Câmara nos Bairros e é isso que é feito, não só foi feito aqui no bairro São Domingos, mas como nos outros 33 bairros de Bagé. Tem um detalhe, alguém que pode estar nos vendo agora, nos ouvindo agora, dizer assim, será que teve aqui no meu bairro e eu não sei? Como é que a população fica sabendo que a Câmara está no seu bairro? Alguém pode estar nos vendo agora e dizer assim, já tiveram aqui no bairro Ipiranga, vamos dizer, já tiveram aqui no centro, já tiveram aqui... O pessoal de São Domingos mesmo que esteja vendo o programa pode dizer,
Mas estiveram aqui, eu não soube. Como que as pessoas ficam sabendo que a Câmara está indo ao bairro dela? É feita uma percursoria. Vem a equipe da ouvidoria da Câmara e visita todas as casas, todas as residências do bairro, convidando para a reunião que vai acontecer naquela semana. E é importante lembrar que a Câmara nos bairros já ouviu 1.061 pessoas. Exatamente isso, 1.061 pessoas foram ouvidas através do trabalho que nós fizemos durante o ano de 2015. E ainda falta nós visitarmos mais de 33 bairros, que são os restantes, né, os bairros que restam no município, completando aí os 77 bairros de Bagé e dando oportunidade de levar a Câmara em todos os cantos do município de Bagé. Outra ação da Câmara que tem muito a ver com a Câmara nos bairros é a questão da tribuna democrática, a tribuna da Câmara, que é aberta aos presidentes da Associação de Moradores, que também é uma voz da comunidade que se manifesta e que tem muito a ver com a Câmara nos bairros. Exatamente, a tribuna democrática é se tornou bem espaço, mais democrática, deu para perceber no ano passado. Porque nós desburocratizamos, nós diminuímos a exigência que sempre existiu dentro do parlamento, que para falar na Câmara tem que ser uma autoridade. Nós entendemos que a autoridade é o contribuinte. A autoridade é a população de Bagé, que constitui o poder legislativo, que constitui o poder executivo. O que nós fornecemos? Fornecemos o espaço livre. Do cidadão mais humilde ao mais graduado, a maior autoridade do município pode ir na Câmara e fazer o uso da tribuna democrática. Falar para os vereadores o que sente, o que pensa e o que precisa a sua cidade. Esse é um espaço democrático que durante o ano de 2015 foi amplamente usado pela nossa população. Nós tivemos um recorde em termos de uso das sessões especiais e também da tribuna democrática, o que configura esse momento de relação da Câmara com a sua população. Um momento de resgate de confiança, Vladimir Augusto. E dessas tribunas em que foi usada, nós estamos bem pertinho aqui, que é a escola Mário Oliveira Sunhê, que a população foi lá na Câmara fazer uma reivindicação a respeito da escola, e nós estamos aqui agora bem pertinho dessa escola. Era uma questão de aula que não tinha mais, era educação infantil, é isso? Educação infantil, uma reivindicação. Bom dia, senhor, bom dia, tudo bom? Uma reivindicação da comunidade escolar para que não terminasse com a educação infantil aqui da Escola Mário Oliveira Sunhê. Essa escola é um patrimônio dentro dessa comunidade aqui. Ela é tida como a segunda casa de toda a comunidade do bairro São Domingos. Então houve uma mobilização muito forte por parte da comunidade aqui para defender a continuidade desse trabalho aqui na escola. E nós abrimos o espaço para isso. E mais do que isso, nós fizemos um encontro entre a comunidade e a Coordenadoria Regional de Educação, o que permitiu a solução do problema. E esse é o papel da Câmara de Vereadores, Vladimir, fazer o encontro. Quando necessário, fazer a defesa da população, fazer a cobrança, fazer o debate. Isso faz parte de um parlamento. O parlamento precisa do debate, mas também precisa agir no sentido de fazer um encontro. E isso é importante porque resolve boa parte dos problemas. E a comunidade nesse caso, vê a solução para a sua reivindicação. Quer dizer, fui na Câmara, usei a tribuna, falei, esclareci qual o problema, etc. E os vereadores foram em busca de solução, a comunidade se organizou em busca de solução. Presidente Divaldo Lara, nós agora vamos a um outro local de Bagé. Vamos falar também sobre um assunto bem polêmico no ano passado, que é a questão da água. Vamos até lá? Vamos até lá. Presidente Divaldo Lara, um dos temas mais comentados no ano passado em nossa cidade foi a qualidade da água fornecida aos bagienses. Esse tema invadiu os lares do município. Qual foi a participação da Câmara Municipal de Vereadores para garantir a qualidade da água que os bagienses tomam, que os bagienses fazem a sua alimentação, enfim, a água que chega à casa dos bagienses? Olha, Vladimir Augusto, telespectadores, a Câmara foi a protagonista na solução desse problema. Nós revelamos uma negligência por parte do diretor do DAEB em não praticar a limpeza do reservatório de água dos bagienses,
que armazena e distribui a água para toda a população. Nós fiscalizamos, identificamos o problema e informamos isso para toda a população e exigimos que o DAEB tomasse as providências no sentido de limpar o reservatório, que depois nos foi revelado que há mais de 16 anos não era limpo. Imagina, a água dos bagienses que vai para a mesa da população, que vai, bom dia, tudo bom? Vai para a mesa da população, estava sendo fornecida através das redes que distribuem com má qualidade. Uma água que poderia ser fornecida e deveria ser fornecida melhor tratada e melhor distribuída. Imagina um reservatório não ser limpo há 18 anos, Vladimir Aguzzi, e a população. O próprio município confessou isso, que não limpava essa... Réu confesso. Não. O município mostrou isso, um funcionário do Departamento de Água e Esgoto de Bagé também registrou isso através de um vídeo com o seu celular, mostrando o que saiu de dentro do reservatório. E foi grave. Tanto foi grave que nós levamos isso ao Ministério Público, a um laboratório de Porto Alegre que fez todo o diagnóstico dos produtos retirados, do lodo retirado de dentro do reservatório, e isso culminou com multa para a Prefeitura, para o prefeito, por parte também da FEPAM, mostrando que realmente a água dos bagenses não era bem tratada, não era bem cuidada. O que as pessoas abriam na torneira e o que saía não era uma água de qualidade. Era uma água realmente comprometida com a falta de limpeza do reservatório. E foi um ano que a Câmara foi bastante visitada pela população exatamente para mostrar essa água. Eu lembro que a vereadora Sônia Leite, o vereador Edmar, a maioria dos vereadores recebiam em seus gabinetes a água e a população reclamando da qualidade da água. E aí tem um outro problema, numa população que recebe essa qualidade de água e tem que pagar essa qualidade de água numa taxa fixa. Aí a Câmara, que já havia reivindicado ao município, ao executivo, que tomasse as providências de mudar a forma de cobrança da taxa d'água. Como o município não fez, a Câmara tomou a iniciativa de fazer um projeto. Em que pé, em que base estão esses projetos, que também foi um outro assunto bastante comentado, bastante debatido na tribuna da Câmara o ano passado? Olha, os assuntos, eles se interlaçam, são assuntos que são vinculados. Tanto a qualidade da água, a distribuição da água, quanto a cobrança da água. E nós enxergamos que o equívoco é na gestão do município. A gestão do município não conduz bem a questão da água na nossa cidade. Tanto na distribuição, porque continua faltando água para os bagienses, também no tratamento que foi solucionado depois das ações que nós tomamos com relação aqui à ETA, Estação de Tratamento de Água, e principalmente com relação à forma injusta de cobrar a água dos bagienses, Vladimir Aguzzi. A água não pode ser cobrada por metro quadrado. A Prefeitura de Bagé é uma das poucas no estado do Rio Grande do Sul e no país a cobrar dos seus munícipes água por metro quadrado. E nós aguardamos muito tempo a Prefeitura fazer esse projeto. Na verdade, se aguardou mais de 15 anos para que o atual governo pudesse fazer esse projeto e corrigir isso, que é uma forma injusta de arrecadação. Não fez, não agiu, não promoveu a ação no sentido de solucionar o problema. Nós agimos. Promovemos um projeto através de um amplo debate com a sociedade bagiense, um debate com a Ordem dos Advogados de Bagé, um debate com os técnicos do DAEB, com técnicos do SANEP, da Corsã. Pegamos um estudo feito de uma consultoria da Deloitte que nos embasou como cobrar um metro cúbico de água e fizemos o projeto, aprovamos inclusive com o voto dos vereadores do próprio governo, Vladimir, que votaram a favor do projeto. Que também estavam cansados de esperar. Exatamente. Ficou claro na sessão da Câmara que os próprios vereadores da situação estavam cansados de esperar esse projeto que não chegava nunca à Câmara. E por isso que acabaram votando com o nosso projeto. A Prefeitura, para seguir cobrando água dos bagienses, o que faz? Entra com uma ação judicial, para seguir cobrando água por metro quadrado, entra com uma ação para tentar levantar a inconstitucionalidade da lei, e não no sentido de resolver o problema. E isso nós acreditamos que é mais um ato do Poder Executivo, da Prefeitura, contra o contribuinte,
porque 15 anos é tempo suficiente para resolver o problema. E com um outro detalhe, Vladimir Aguzzi, com um outro detalhe importante, a população paga uma conta alta. A conta de água dos bagenses é uma conta alta, porque justamente é cobrado de forma equivocada, é cobrada pela metragem da área construída e não pelo consumo do hidrômetro que tem na residência de todos os bagenses. E dentro desse projeto da Câmara, que foi feito com o presidente em parceria com o vereador Esquerda, nesse projeto também acaba com um fator muito grave dentro da cobrança de água, que é o excesso. Ou seja, o excesso que ninguém sabe como surge, como vem. Há um grande debate a respeito do ar que faz o excesso de água, as pessoas acabam pagando mais, pagam pelo ar, e ali tem um delimitador, é isso. É um equipamento que delimita, quer dizer, que não permite que esse ar entre. Isso contempla o projeto feito pela Câmara. Isso contempla porque na lei que nós fizemos, estabelece que o Departamento de Água e Esgoto de Bagé, que tem um orçamento de 20 milhões, e a previsão para o ano que vem, ou seja, para este ano, é aumentar ainda mais 2 milhões, passando de 20 para 22 milhões, porque a expectativa do governo é aumentar sua receita com a água. Nós não entendemos assim, nós entendemos que o orçamento do DAEB já é um belo de um orçamento suficiente para promover todas as melhorias na qualidade da água dos bagenses. Nós não entendemos que a solução para o DAEB seja mais dinheiro do contribuinte. Nós entendemos que a solução para o equilíbrio do DAEB seja uma gestão séria, eficiente. É isso que a Câmara quer e é isso que a população quer que aconteça. Nós implementamos na lei a válvula de retenção de ar nas redes do município, justamente para que o hidrômetro não seja tocado pelo ar, um episódio que acontece de forma recorrente no município. E é importante frisar e destacar isso aí, porque é uma das grandes reclamações que recebe a Câmara de Vereadores. Exatamente. Todos os gabinetes, independentes de oposição à situação, recebem essa reclamação do excesso que sabe que não cometeu. Assim como o excesso, a cobrança de água de terrenos. Tu vê que a distorção disso... Terrenos sem edificação. Terrenos sem edificações, durante muitos anos, recebiam a fatura da cobrança de água. Um terreno não consome água, um terreno não produz esgoto. Como que a prefeitura cobrava água e esgoto dos terrenos? Para te ter uma ideia, esse é um episódio tão lamentável, né, da forma da tributação no município, que ele é único no país. Não existe uma outra cidade que cobre dos seus habitantes água de terreno, até porque não tem ninguém no terreno para receber a fatura da água. Quando o contribuinte ia lá para construir o seu imóvel no terreno ou fazer um negócio com o imóvel, acabava se deparando com uma grande conta de água sem ter utilizado a água. Então nós também terminamos com a cobrança de água de terreno e essa conseguimos fazer antes, é uma lei que está em vigor e os terrenos de Bagé hoje não são mais cobrados, né, a cobrança de água, que durante muito tempo também foi uma cobrança muito injusta com todos os bagenses. Presidente Ivaldo, agora nós precisamos ir para um local que também é um assunto não só do ano passado, mas de alguns anos, e o ano passado ele voltou, continuou em debate, que é a questão da obra da barragem, cantada e decantada como a maior obra de infraestrutura da história de Bagé. Vamos dar uma chegada lá na área da barragem para conversar um pouco sobre isso. Antes de nós irmos, eu quero só fazer uma colocação à vontade, que vai ao encontro disso. Nós precisamos de uma barragem, sim, precisamos de uma barragem. Os bagenses sonham com isso há muito tempo. Essa foi uma obra muito noticiada, muito falada, prometida e hoje envolvida num grande escândalo. Mas nós precisamos de um novo reservatório de água. O que tem aqui na ETA não é o suficiente para atender toda a população de Bagé. É preciso, e nós indicamos isso no ano de 2015 para o governo, que o governo construísse um novo reservatório de água. Nós precisamos ter um segundo reservatório para poder fazer alternância na limpeza dos reservatórios e dar um abastecimento a contento de toda a população. Então, junto com a barragem, nós precisamos também um novo reservatório de água para suprir a necessidade dos bagenses. Então, vamos na área da barragem? Vamos lá. Vamos lá. Em 2013,
estourou o escândalo da obra da barragem da Arvorezinha. E a obra foi embargada. Parou a obra da barragem da Arvorezinha. 2014, 2015 e a obra parada. O maior sonho dos bagienses foi interrompido. E no ano passado, esse assunto foi bastante debatido na tribuna da Câmara, nos corredores da Câmara, na cidade de Bagé. Qual é a posição e como esse debate se travou dentro da Câmara e qual é a posição dos vereadores na Câmara, de Valdo Lara como presidente? A retomada da obra, né, Vladimir? Nós precisamos dessa barragem. Os bagienses precisam dessa barragem. Isso não é um sonho de toda a população pelo seu imaginário. É um sonho da população pela necessidade que nós temos no abastecimento de água no nosso município. Os bagienses precisam da nova barragem, acreditaram, sonharam com ela e infelizmente nós temos esse cenário que é um cenário muito triste, lamentável, que é de envolvimento de fraude, corrupção ativa, descaminho do dinheiro público com a maior obra da história do nosso município. E a revelação do envolvimento de agentes políticos, de homens públicos. Que né? foi o fato, o grande fato deste ano de 2015 por parte da Polícia Federal foi quando fechou o seu inquérito e trouxe a revelação do envolvimento tanto do prefeito, diretor do DAEB, procurador do município e outros agentes políticos e públicos da nossa cidade. Isso, sem dúvida nenhuma, caiu para todos os bagienses como uma grande decepção, Vladimir Aguzzi. Decepção porque nós confiamos na gestão do município, queríamos e queremos que essa obra se torne realidade. Agora, queremos que a justiça seja feita, que aqueles que são responsáveis por cometer os desvios, os descaminhos, prestem contas à justiça e, principalmente, paguem por isso. Nós, gestores, nós, vereadores do município, queremos a retomada da obra. Queremos que essa obra se torne realidade na nossa cidade e que a população possa ter tranquilidade quando chegar novamente a estiagem, quando chegar novamente o racionamento de água por falta das chuvas. Que nós não tenhamos que passar tudo aquilo que já vivemos no passado, em décadas passadas, com o racionamento de água. A população não quer mais sofrer com isso. Precisa da sua barragem, quer a sua barragem e nós não abrimos mão disso. Por isso, na Câmara de Vereadores, este ano, vamos continuar lutando para que a Justiça dê a liberação da obra, para que possamos retomar os procedimentos e, com isso, quem sabe ter no futuro a nossa tão sonhada barragem da Arvorezinha, construída, sim, por pessoas que sejam capazes de efetivar esta obra. Eu tenho certeza que se fossem os empreendedores locais, que se essa obra tivesse sendo feita por empreendedores do município de Bagé, com a parceria do CREA, com a parceria do Exército Brasileiro, nós já teríamos água e não escândalo nesta barragem. Por isso é que eu acredito que no futuro nós vamos ter dias melhores para aqueles que acreditam na barragem da Arvorezinha. Um dos maiores temas em debate dentro da Câmara, sem dúvida, foi o embargo, foi essa discussão, esse debate no ano passado da continuação ou não da obra, liberação do dinheiro ou não, como é que fica aquela verba que já havia sido liberada pelo governo federal para a obra da barragem da Arvorezinha. E um outro tema também em debate é isso que a gente vai agora dar uma olhada e conhecer, são os asfaltos, as promessas de que Bagé estaria asfaltada já em 2015. Vamos até a Zona Leste, presidente? Vamos à Zona Leste, ver a situação dos moradores e a situação das ruas. E outro assunto também, que era aquela questão do asfalto de lá, que antes seria cobrado, depois não foi, a Câmara conseguiu evitar. E corremos 2015, parece que sem solução para isso. Vamos mostrar aquela realidade então? Vamos até lá. Vamos lá. Estamos agora na Zona Leste de Bagé. Aqui nesta região, para 7 bairros, a Câmara aprovou o asfaltamento de ruas. Em sessão ocorrida no CTG Sentinela da Fronteira. 34 milhões de reais foram aprovados.
Passaram 5 anos, vereador e presidente da Câmara Divaldo Lara. E de lá para cá, nada foi feito. Aliás, nessa retrospectiva 2015, lembramos que em janeiro a Prefeitura chegou a anunciar o início das obras. Exato. E de lá para cá, nada. O que aconteceu? Olha, Vladimir, Aguz, telespectadores, essa é uma obra que iria solucionar o problema aqui da Zona Leste. Diga-se de passagem, o principal problema de Bagé, dos bairros da região periférica do centro da cidade. Bagé é um município com mais de 200 anos e que carece de infraestrutura, principalmente de pavimentação e calçamento nos bairros de Bagé. Nós podemos acompanhar, as ruas são precárias, isso dificulta a acessibilidade, isso dificulta a mobilidade urbana na nossa cidade, isso cria transtornos e prejudica a qualidade de vida dos bagenses. São pessoas convivendo com pó, com barro, com buraco, com esgoto a céu aberto. Essa obra foi autorizada pela Câmara em 2011, como tu lembrou, um financiamento de 34 milhões de reais, que iria solucionar o problema aqui da Zona Leste, quem sabe seria a grande propulsora para outras obras do mesmo tamanho e da mesma magnitude. Nós estamos falando de 15 mil pessoas que seriam beneficiadas aqui. Nós queremos que essa obra retome, nós queremos e cobramos isso, fizemos muito isso na Câmara ao longo de 2015. Até porque em 2013, já em 2013, no início de 2013, a Prefeitura anunciou que essa obra só seria feita com imposto extra, ou seja, os moradores teriam que pagar pelo asfalto. Além do imposto que já paga, do IPTU, teria que pagar pelo asfalto. Aí houve uma reunião bem aqui onde nós estamos próximos, que é o Centro Social Urbano, com os moradores. O que houve naquela reunião e que foi um passe de mágica, vamos dizer assim, da movimentação popular para que não se pagasse esse imposto. Foi a prova que quando a Câmara está ao lado da população, isso ajuda a cidade, ajuda o nosso município, ajuda quem mais precisa. O governo queria cobrar dessa população um carnê extra, ou seja, além do aumento do IPTU, que acontece automaticamente quando tu sai de uma via, passa a morar numa via calçada ou pavimentada, isso gera um aumento no IPTU. Além disso, o governo queria cobrar, Vladimir, um aumento, uma cobrança com um imposto extra, que era a contribuição de melhorias, ou seja, um carnê pelo asfalto. E nós não deixamos isso passar na Câmara, porque o que essa população quer é a obra. Não importa se vai pagar um pouco mais caro o IPTU, o que é justo, porque tu sai de uma rua de chão batido para morar numa rua asfaltada ou calçada. Mas a população não quer pagar, fora o aumento do IPTU, um carnê extra. Isso nós não deixamos acontecer e a prova do quanto nós acertamos nisso. Porque a população estaria hoje pagando esse carnê e não teria o asfalto, como a gente está podendo ver aqui no bairro Pedra Branca, em frente ao Centro Social Urbano, onde foi uma reunião muito marcante. Os moradores aqui da Pedra Branca lembram disso, onde a Câmara defendeu a população e aquele ato foi decisivo para que não tivesse mais um imposto para essa população da Zona Leste. E o que a Prefeitura diz? No ano passado, presidente, na tribuna da Câmara, no seu próprio blog, Divaldo Lara, Blogspot, na internet, a cobrança lá, na imprensa de Bagé, escrita e falada, houve essa cobrança a respeito do asfalto que não aconteceu. Eles responderam alguma coisa, ou seja, o executivo chegou e veio para a Câmara e disse, olha, não aconteceu porque não conseguimos fazer a obra, porque não temos competência, porque o dinheiro não deu, enfim. O que aconteceu? O que aconteceu aqui com a obra da Zona Leste, o que aconteceu com a maioria das obras de Bagé, para não dizer quase a totalidade das obras que o governo promete. O governo promete e não cumpre. O governo de Bagé é ineficiente na gestão de obras do município. Não conseguiu fazer a barragem, como nós já mostramos agora há pouco, não conseguiu fazer obras estruturais durante esses últimos 8 anos. Obras que pudessem mudar a vida dos bagienses e colocar Bagé num patamar melhor em termos de condição de município empreendedor. É um município que não atrai por obras. É um município que não consegue desenvolver a sua infraestrutura de forma adequada. Essa obra já era para estar pronta. Nós estamos falando de 5 anos. 5 anos e que o dinheiro já foi liberado pela Câmara e que essa obra já era para estar acontecendo. Nós deveríamos estar pisando no asfalto.
Nós não deveríamos estar pisando nos buracos, nem tropeçando nas pedras ou recebendo pó. Que nós deveríamos estar em cima do asfalto dizendo para a população: a Câmara de Vereadores aprovou e o governo fez. E hoje a realidade é que a Câmara de Vereadores aprovou em 2011 e o governo não conseguiu fazer, infelizmente, Vladimir. Isso é um prejuízo para a nossa população, em especial aqui para essa comunidade do bairro Pedra Branca e da Zona Leste, que compõem esses bairros que totalizam 15 mil pessoas morando aqui. Presidente, aproveitando que nós estamos falando sobre asfalto, nós estamos falando também em mobilidade urbana. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, mobilidade urbana, que hoje o mundo caminha para alternativas e para um transporte, uma mobilidade, vamos dizer, mais acessível, em maiores condições para que a população possa se mover em sua cidade. Vamos entrar nesse assunto agora? Vamos, claro. Então, em seguida. Mobilidade urbana. Este é o grande tema das cidades do mundo inteiro. E aqui em Bagé não podíamos ficar de fora. Aqui em Bagé tem algumas ações já nesse sentido e a Câmara tem uma participação bastante efetiva em questão da mobilidade urbana. E especialmente em 2015, Divaldo Lara, como presidente da Câmara, como vereador, etc., agiu bastante nesse sentido. Que ações são essas, presidente? Olha, mobilidade urbana significa pensar em cidade sustentável. Nós precisamos pensar em cidade sustentável, cidade que consiga harmonizar o seu desenvolvimento, o seu progresso com o meio ambiente, com a qualidade de vida das pessoas. A nossa cidade, ela carece de ter uma gestão sustentável, carece de ter ações governamentais que busquem trabalhar junto com a sociedade ações sustentáveis. E a questão da mobilidade urbana é um exemplo disso. Por exemplo, o estímulo ao uso da bicicleta, o estímulo para que a população possa ter condições de exercer atividade de bicicleta com ciclovias como essa aqui, em manutenção, ciclofaixas, ações nesse sentido que dão condições, Vladimir, da população usar um outro meio de comunicação, outro meio de transporte que não seja apenas o automóvel. É isso que nós provocamos ao longo de 2015. Fizemos a lei da bicicleta. A lei da bicicleta. Como é que é a lei da bicicleta? A lei da bicicleta é uma lei inovadora. Poucas leis no Rio Grande, poucas cidades no Rio Grande do Sul têm hoje a lei da bicicleta. Ela prevê e garante direitos aos ciclistas, prevê um plano de expansão na área de mobilidade urbana pensando no ciclista, ou seja, quais as metas para ampliar ciclovias, quais as metas para ampliar ciclofaixas, quais os projetos nesse sentido. Então, essa foi uma ação que nós trabalhamos ao longo de 2015 em parceria com lideranças, com ciclistas, líderes desse processo, o próprio Heron Regerte e outros tantos que nos ajudaram a construir em audiência pública, em debates, essa lei tão importante que é a lei da bicicleta, que, lógico, precisa ser cumprida no município de Bagé, colocada em prática. Não adianta ter a lei se nós não tivermos a ação governamental conforme o que está previsto em lei. Nós precisamos melhorar as ciclofaixas, precisamos da manutenção nas ciclovias, temos uma área de ciclofaixas e ciclovias bem extensa no município, que deve ser estimulada para que toda a população possa usar isso com tranquilidade, com segurança. Um outro detalhe, sinalização é uma necessidade, a sinalização é uma necessidade. Não tem como ir para uma via que não esteja sinalizada e a população, lógico, tanto o pedestre como o motorista informado do seu direito, do seu dever e da necessidade de nós respeitarmos ambos. Mobilidade é isso, é fazer o encontro do pedestre com o usuário. Tornar uma cidade prática. Uma cidade prática e com qualidade. E com qualidade, isso é uma necessidade. Hoje nós temos assim pontos de engarrafamento na cidade.
Hoje nós temos congestionamento em algumas vias, nos falta um engenheiro de trânsito, alguém responsável por planejar a mobilidade do município de Bagé, por dar dentro da Secretaria de Transporte e Circulação, dar o caráter técnico na formatação dessa mobilidade do município de Bagé. Nós temos um número de veículos muito grande, né? E por contrapartida, ruas, né, que não estão dando conta do grande fluxo de veículos que tem na nossa cidade. Precisamos trabalhar esse tema. Fizemos isso em 2015 e vamos seguir trabalhando nessa pauta em 2016, porque isso é qualidade de vida para todos os bagenses. Aproveitando então essa pauta, que é uma cidade que tem muitos veículos, há um tempo atrás foi feito feito um novo sistema de transporte coletivo. Ó, aqui nós estamos vendo, tem um jovem já usando a ciclofaixa, né? Provavelmente alguém que está vindo de uma atividade. Aqui um outro, parece um trabalhador usando a ciclofaixa. Isso mostra o quanto a gente tem para crescer nessa área. Se a gente estimular isso, Vladimir Aguzzi, nós vamos ter mais pessoas usando com segurança as ciclofaixas e ciclovias do nosso município. Isso vai desafogar o trânsito e vai tornar a nossa cidade mais sustentável para o futuro. O executivo tem que se mobilizar para isso, fazendo até uma troca de palavras, mobilidade com se mobilizar para isso, mas é realmente necessário. Mas ainda nesse assunto, nós temos muitos veículos em Bagé e o sistema de transporte coletivo, alguns anos atrás, ele foi completamente modificado, houve uma nova licitação, novas empresas, etc., que chegaram em Bagé. E a forma como a tarifa, e é um assunto nacional, tem mobilizado em São Paulo, Rio e várias capitais, etc., a população a protestar contra o aumento da tarifa. O aumento da tarifa era uma prerrogativa, vamos dizer assim, do executivo, da prefeitura. No final de 2015, isto passou para a Câmara Municipal de Vereadores, ou seja, essa deliberação sobre o valor da tarifa de transporte. Houve um veto do prefeito, mas a Câmara derrubou o veto. Como vai ser lidar com isso? Até que ponto a população vai ter mais participação na discussão do valor da tarifa? Sabe, Vladimir, eu olho para a nossa cidade e tanto para o Legislativo, onde é o centro dos debates do nosso município, e eu vejo o quanto nós podemos crescer na nossa cidade. Eu vejo o quanto nós podemos melhorar e evoluir a nossa cidade. Essa questão que tu tocou é um ponto fundamental. Um governo precisa ser justo na tarifação. Quando vai se reajustar a tarifação do transporte coletivo, precisa ser debatido. Isso é importante para melhorar, inclusive, o serviço público de transporte. Isso estimula para que as empresas possam também fazer a sua parte e evoluir na qualidade do serviço prestado. Isso é uma coisa que não era feita. O prefeito simplesmente aumentava o valor da passagem de ônibus, com a caneta dele recebia a indicação do Conselho de Transporte do município e ia lá e decretava o valor. Quando nós mudamos isso, trouxemos agora para a Câmara e aprovamos a lei e derrubamos o veto com unanimidade, nós conseguimos isso, estimular o debate, para que a população seja chamada, para que os usuários sejam chamados, para que os empresários que detêm a concessão do transporte público sejam chamados para discutir a qualidade, para discutir o preço da tarifa, mas principalmente para discutir um transporte de qualidade. Isso faz bem, isso ajuda o município. Então eu vejo o quanto nós temos para evoluir na nossa cidade e passa por ouvir a população. O governo que quer fazer melhor para essa cidade precisa ouvir a população. Precisa ter humildade de ouvir a população, tirar sugestões, os melhores encaminhamentos e pôr em prática com eficiência e rapidez. Assim, nós vamos projetar Bagé para frente. É assim que pensa o Legislativo. É assim que nós agimos. Nós fizemos um ano dentro da Câmara de Vereadores com propostas positivas para frente, pensando no futuro da cidade, pensando na qualidade de vida dos bagenses. Muito mais tem para ser feito, sem dúvida. Principalmente se a gente conseguir trazer a população para dentro desse projeto, que é o projeto de debater a nossa cidade, conversar sobre Bagé, lutar por melhorias por Bagé. Isso vai fazer com que a cidade caminhe
unida para frente e principalmente em busca do progresso e do seu desenvolvimento. Em 2015 tivemos então uma Câmara propositiva. Tivemos, muito propositiva. Tivemos uma Câmara inovadora. Porque às vezes quem vê muito a tribuna da Câmara, vê os debates, etc., e o parlamento é... Boa tarde. O parlamento por si só, o parlamento, a palavra parlamento quer dizer falar, quer dizer a palavra, quer dizer o debate, pode se equivocar, achar que tem muitos debates, mas na verdade requerimentos, projetos, propostas, foi uma constante em 2015. Olha, o parlamento de Bagé tem as suas qualidades. Os legisladores de todos os partidos têm suas qualidades. Nós não podemos desconhecer isso. Claro que nós queremos que evolua, nós queremos que o parlamento seja cada vez melhor nos debates respeitosos, nas suas ações, na efetivação das suas ações, mas o parlamento de Bagé este ano, o ano de 2015, e completando agora com a atuação neste ano, tem sido um parlamento envolvido nas principais lutas dessa cidade. O parlamento de Bagé tem se esforçado, tem trabalhado e muito. No final de semana passado, nós estávamos lá no interior do município, lá nas Palmas, fazendo a primeira vez uma sessão nas Palmas, no interior do município. Isso no mês de janeiro e num sábado. Ou seja, é a vontade da Câmara de trabalhar, de representar bem a sua população. Isso nós temos feito, inclusive, com o Executivo, com parcerias com o Executivo, respeitando a separação entre os poderes. Mas nós entendemos que precisa existir essa harmonia e principalmente o debate qualificado entre os poderes para que a gente evolua naqueles pontos que há necessidade de evoluir. Nosso próximo passo é um assunto que para nós que estamos aqui na TV Câmara nos é muito caro. A TV Câmara em sinal aberto, ou seja, em todos os lares de Bagé. Vamos falar sobre isso, presidente? Vamos lá. Vamos então lá para o Cerro de Bagé, que é onde tudo começou nessa cidade e onde está instalada a antena do sinal aberto da TV Câmara de Bagé. Vamos lá. Vamos ao Cerro. Nós estamos aqui no Cerro de Bagé, nesse marco histórico de nossa cidade. Aqui onde está localizada a nova antena da TV Câmara. TV Câmara que é um símbolo da transparência para o Legislativo de Bagé, para as ações dos vereadores. Essa conquista de uma TV aberta do Legislativo, explica um pouco sobre isso, presidente, que foi uma conquista de 2015. Olha, é uma conquista importante para toda a cidade, né? A TV Câmara já é a TV dos bagenses, já não é mais a TV da Câmara. Nós sabemos que a responsabilidade da programação, dos conteúdos, é da Câmara de Vereadores, mas é uma TV que os bagenses já se acostumaram, já tem como programação da sua casa acompanhar a TV Câmara. A TV Câmara ganhou essa abrangência não só com os debates do Legislativo, mas porque conseguimos levar a TV Câmara para outras parcerias, como por exemplo Caminho da Luz. Hoje a programação do Caminho da Luz, hoje um pouco da história do trabalho está na grade de programação da TV Câmara. As ações do Caminho da Luz? As ações, outras parcerias com outras instituições, a própria PAI. Nós temos uma programação diversificada na Câmara de Vereadores, não só com as sessões, mas também com as audiências, também com retratando um pouco da nossa história, com programas culturais,
com programas que resgatam a memória daquelas pessoas que muito contribuíram para a história do nosso município, que dão seus depoimentos e entrevistas que são espetaculares e que ficam no registro da nossa TV Câmara, contando um pouco da história da nossa cidade, da história de Bagé. E, então essa TV é uma TV que é de toda a população. Esse ano de Bagé, esse ano de 2015, no ano de 2015, ela ganhou, Vladimir, uma responsabilidade maior. Nós conseguimos aprovar a TV Câmara aberta. O que significa isso? Significa que toda a nossa cidade vai ter acesso ao que passa dentro da Câmara de Vereadores, a transparência do Poder Legislativo, as ações do Poder Legislativo, mas vai contar com uma TV comunitária. É a primeira TV do interior do Rio Grande do Sul, é a TV Câmara de Bagé, a transmitir em canal aberto. Eu assinei em Brasília esse contrato. Isso é uma conquista para todos os bagenses. Nós vamos poder mostrar a cultura, a arte, a música, a cidade, os projetos, as potencialidades do nosso município, o esporte, enfim. As ações de assistência social, a Casa da Menina, Vila Bagé Vicentina, ganha enfim, com isso. O que tiver de assistência social, porque a TV pública, ela se caracteriza por isso, né? São ações voluntárias, ações de fora do legislativo, que não é legislativo, ela pode ser ações de cultura, de saúde, de assistência social, enfim. E isso ganha porque hoje a TV Câmara está restrita a quem tem a NET. Quer dizer, a TV a cabo, NET. Quem tem Sky e outros não tem acesso à TV Câmara. E com o sinal aberto acaba tudo isso. E todas as casas, todos os residentes de Bagé que tiver um aparelho de televisão, e hoje todos têm, poderão acessar, poderão ver. Inclusive a zona rural. Olha a importância disso. A população tendo a oportunidade de acompanhar a programação de Bagé, uma programação da nossa cidade, mostrando o que tem a nossa cidade, acompanhando o debate e a política, para que a nossa população cada vez mais esteja politizada. Isso é importante para a vida do município, ter uma população politizada, consciente, uma população que possa cada vez mais colaborar com o governo, mas exigir melhorias, ajudar a construir o município. Isso só se faz com uma população politizada, uma população realmente que acompanha a política, que acompanha os posicionamentos, que é o que acontece hoje com quem assiste a TV Câmara e tem condições de julgar o comportamento de cada um dos seus vereadores e com isso ajudar a qualificar a Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores de Bagé, com a TV Câmara, cresce, se qualifica o parlamento e principalmente mostra para a população o que nós temos de melhor e o quanto nós podemos evoluir. E foi difícil, está sendo difícil, quer dizer, tem uma antena que foi instalada agora há pouco, com uma área aqui que é específica, alugada, né, pela Câmara de Vereadores de Bagé, mas tem técnico que tem que arrumar isso, tem equipamento, etc., que possa funcionar direitinho, que as pessoas possam assistir em casa. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem todo esse trâmite, né? Tem, inclusive, teve um concurso público que aprovou novos funcionários da Câmara, mas especificamente também da TV Câmara, que é para funcionar com a programação que possa ser levada à população. Exatamente, exatamente. Não foi fácil, Vladimir. Dizer que esse processo de construção para que nós tivéssemos uma TV aberta para todos os bagenses foi algo fácil, não foi mesmo. Foi um trabalho dedicado de uma equipe que nós constituímos, de um projeto que beirou muito próximo da perfeição. Nós tivemos a homologação do nosso canal aberto como a primeira TV aberta do interior do estado do Rio Grande do Sul. Então mostra o quanto nós conseguimos, né, apresentar uma boa proposta e nos relacionar bem com Brasília, nos relacionar bem com as lideranças de Brasília, tanto que tivemos na assinatura que tivemos na Câmara dos Deputados, a única Câmara de Vereadores que estava lá para assinar era de Bagé. E isso nos orgulha, porque mostra o quanto fomos eficientes na gestão desse projeto da TV aberta, que não compõe apenas a aprovação do canal aberto para todos os bagenses, mas também a necessidade que existia de fazer o concurso. Esse foi um desafio muito grande,
o desafio de promover um concurso depois de 23 anos que não existia concurso para mais de uma vaga na Câmara. Nós fizemos um concurso para 11 vagas, contratamos uma das melhores empresas do sul do país, que foi a Fundatec, a empresa que tem um reconhecimento muito grande em todo o sul do país e nos possibilitou isso, fazermos um concurso, preenchermos os quadros da Câmara com quadros concursados, que já estão assumindo no Poder Legislativo. Fizemos isso numa gestão muito ousada, porque fazer concurso no momento em que existe uma desconfiança tão grande da política e num meio tão complicado como é a Câmara de Vereadores, realmente é um desafio muito grande. Extrapola o limite do dinheiro, do salário, do subsídio dos funcionários, ou seja, os 70% no caso da Câmara. Geralmente não se faz por isso, né? Não existe dinheiro para pagar, então não vamos contratar mais ninguém, vamos deixar assim como está. E a carência, sabe, tem carência de funcionários. A matemática é uma ciência exata, a contabilidade pública também. Tu tem um orçamento e para te elevar a tua despesa, tu precisa aumentar a tua receita. No caso do Legislativo, ele tem despesa fixa e orçamento que é variável. Nós conseguimos reduzir a despesa fixa. Como é que reduzimos essa despesa fixa? Reduzindo cargos de confiança, reduzindo CCs, reduzindo o salário e os mais altos salários de CCs da Câmara de Vereadores. Nós reduzimos o salário de 30% dos cargos de confiança do Poder Legislativo e reduzimos em mais 30% o número de CCs do Poder Legislativo. Isso nos permitiu ter uma condição financeira para fazer o concurso, para fazermos um novo plano de carreira e para podermos chegar a esse momento e chamar os concursados. Então, foi uma ousadia, sim, era uma necessidade, mas uma medida que necessitava ser imediata e precisava de coragem para fazer isso. Reduzir cargo político num ambiente onde todos são políticos é muito difícil. Não é fácil, é muito difícil. Mas com diálogo, conversando com os vereadores, conversando com os partidos, todos chegaram ao entendimento que existia a necessidade de dar o exemplo. E nós fizemos isso. Fizemos o concurso com o exemplo de diminuir os CCs, fizemos o concurso, fizemos o novo plano de carreira e hoje a TV Câmara Aberta passa a contar com concursados. Isso vai permitir que no futuro, quando eu não estiver mais aqui, tu não estiver aí, a TV Câmara não deixe de existir. E aqui nesse cenário que mostra a nossa cidade, a nossa Bagé, nós encerramos essa retrospectiva não sem antes uma visão do presidente da Câmara de Vereadores de Bagé do que espera 2016, esse início de 2016, os trâmites do trabalho que estão logo aí. A Câmara não para, é bom que as pessoas saibam que durante janeiro, fevereiro a Câmara não para. Ela tem comissão representativa, os gabinetes estão abertos, quer dizer, a Câmara funciona normalmente. As sessões ordinárias é que retornam logo após fevereiro. E quais são as perspectivas desse ano, presidente? Olha, a perspectiva é que seja um ano de boas notícias para a nossa cidade. Que nós possamos inaugurar o canal aberto agora em março. Essa é a nossa meta, termos o canal aberto em março. Que nós possamos dar andamento nos principais projetos para a nossa população na Câmara de Vereadores. Queremos que a lei da tarifa d'água seja implementada. Isso é muito importante para quem está nos assistindo. A cobrança justa e transparente da água no nosso município. Esse ciclo de cobrança injusta, de tarifação injusta tem que encerrar. Isso é importante encerrar. As pessoas querem pagar uma água, mas querem pagar uma água pelo que consomem. Então são leis, são propostas importantes que nós queremos ao longo de 2016 cobrar no Legislativo. Assim como nós queremos cobrar as melhorias nessa nossa cidade. Bagé merece ter uma estrutura melhor. A nossa cidade merece isso. Os bagienses merecem isso. Esse município precisa gerar mais emprego e renda. Esse município precisa e o governo precisa valorizar o empreendedor local.
aquele que acredita nessa terra e investe nessa terra. Esse município precisa ter ruas em condições de trafegabilidade. Nós precisamos inovar com tecnologia em Bagé. Nós vamos lutar pelo polo científico e tecnológico, que foi a bandeira que começou na nossa Câmara de Vereadores, que começou no nosso parlamento e que nós estamos lado a lado das instituições do IFSU e da Unipampa para que possa se desenvolver. Então, é a perspectiva de um grande ano de trabalho, sim, Vladimir. Eu quero te agradecer porque ao longo do dia nós caminhamos mostrando um pouco do que fizemos em 2015, acreditando que em 2016 vamos caminhar mais e caminhar para frente, porque Bagé merece caminhar para frente. Muito obrigado pela tua companhia, obrigado pela companhia de você que nos assistiu até esse momento e a certeza que em 2016 caminharemos juntos. TV Câmara na retrospectiva 2015 do Legislativo Bagiense. Até a próxima.